Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula, a nossa aula 3, que é a aula sobre cultura organizacional. É com prazer que nós estamos aqui gravando mais uma aula para esclarecimento de possíveis dúvidas que vocês possam ter durante a leitura das aulas. Bom, o que é cultura organizacional? Todo mundo sabe que cultura, o que é cultura? Cultura é um conjunto de crenças, de valores. Todo ser humano é inserido em uma cultura. Nós temos a cultura brasileira, nós temos diversos tipos de cultura, né, no mundo todo. E nós somos influenciados por várias culturas. Mas o que é cultura organizacional? Como nós falamos, cultura é o conjunto de crenças, de valores. E o que é isso dentro da organização? Toda organização, ela tem a sua cultura, ela tem valores, princípios que ela acredita, que ela segue. Então, essa cultura organizacional são aqueles princípios que a sua empresa segue. Normalmente, a cultura organizacional, ela não está escrita, ela não é formalizada, ela é algo informal, ela é algo não escrito. Então, é um modo institucionalizado das pessoas da organização conviverem. É algo que a instituição ela impõe naturalmente, sem estar escrito, sem normatizar. Normalmente o colaborador, quando ele chega até a empresa, ele já percebe que essa empresa, que tipo de cultura ela tem, ele já percebe a identidade dessa empresa. Então, é a identidade que essa empresa tem. Como que é a identidade da empresa que você trabalha? Quais são os princípios que eles não abrem mão de forma alguma? Então, esses princípios, essas prioridades, esses valores que essa organização tem, é a cultura organizacional dela. Aí você deve perguntar, professora, mas a cultura organizacional é primordial? Sim, acredito que todo ser humano, toda família, todo grupo de pessoas precisam de princípios, precisa de ter condutas que priorizam. Quais as condutas que você dentro da sua casa prioriza? Então assim a empresa tem. Nós citamos exemplos, né, no caderno e um dos exemplos que nós citamos o exemplo de uma empresária que teve muita dificuldade quando foi arrumar o seu primeiro um emprego. Ela foi discriminada por ser mulher e tal. E aí, quando ela se torna uma empresária de grande porte, na sua empresa ela faz o inverso. Então, isso faz parte da cultura da empresa dela. Na empresa dela, ela dá prioridade para mulheres, ela dá prioridade para mães solteiras, ela dá prioridade para ter uma creche, faz parte da cultura daquela organização. Veja que algumas pessoas confundem a cultura organizacional com aquelas normas estabelecidas pela empresa. Então, a cultura, como nós já falamos, é algo não escrito, são valores, são modos de conduzir a organização, modos informais de conduzir a organização. Então, se essa mulher lá do exemplo, se ela pensa em uma empresa que valoriza as mulheres, provavelmente a fama da empresa dela será que a cultura da empresa dela é essa. É uma das características dessa cultura, que deve ter várias outras, mas uma das características é essa, que há prioridade às mulheres. A cultura organizacional, normalmente ela é tão importante, ela acaba sendo algo que pode ser uma propaganda de marketing. Porque às vezes nós comentamos em roda de amigos, mesmo em eventos pessoais, tal empresa fala-se sobre isso, tal empresa prioriza-se isso. Eu tenho muita vontade de trabalhar em determinada empresa porque essa empresa, a conduta dela é dessa forma. Então isso é porque a cultura organizacional dela é tão forte, é tão bem determinada que se espalhou. Então todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, um adolescente ele sabe que aquela empresa tem essa prioridade. Você já deve ter ouvido falar de empresas de tecnologia, empresas de softwares
que trabalham, deixam o funcionário à vontade para ele trabalhar a sua criatividade na hora que ele está bem. Então ele pode dormir, ele pode chegar na empresa a hora que ele bem imaginar, ele não tem que cumprir horário, o importante é que ele traga ideias novas, que ele produza, traga novidades para a organização. Então é comum entre os jovens nós ouvimos falar, o meu sonho é trabalhar numa empresa dessa. Isso é o quê? Isso faz parte da cultura dessa empresa. Criou-se essa cultura, essa predisposição a tentar inovar, a trazer algo criativo. E a forma que eles pensaram nisso foi conduzindo dessa forma. Então, a cultura organizacional é aquela crença, aquela ideologia que a organização tem. Essa ideologia de pensar daquele modo, de agir daquele modo, isso é a cultura organizacional. Vocês já devem ter visto algumas empresas que já têm 30, 40 ou 50 anos de mercado e essas empresas elas não mudam por nada. E aí você ouve as pessoas falarem, mas desde o meu pai, desde a época que meu pai criou essa empresa, que ela é conduzida dessa forma. E mesmo que a empresa ela tenha inovações, ela tenha modernizado algumas coisas, ela continua da mesma forma. Algumas coisas ela não muda. Por quê? Porque é um princípio, é um valor que a empresa criou. Algumas empresas colocam cultos religiosos e aquilo faz parte da cultura da empresa. A empresa para ter aquele culto. Então, os colaboradores que quiserem participar, participam, mas a empresa para a produção naquele momento. É uma cultura, é uma crença, é algo que eles começaram com aquilo e sempre vão levar aquilo adiante. Quanto ao exemplo que eu dei anteriormente, que eu falei de empresas que deixam os funcionários à vontade para criar, você deve estar se perguntando, professora, mas essas empresas elas criam isso como normas. Sim, às vezes sim, é colocado no papel que esses funcionários têm essa prioridade, mas esse ato de deixar o funcionário à vontade, de não preocupar com essas coisas e preocupar sim com a criatividade e deixar o funcionário à vontade, isso é uma cultura sim, é uma cultura organizacional. Eles criaram, estabeleceram isso porque eles acham que isso é bom. A empresa começou assim, a empresa pensa que assim é uma forma boa deles conduzirem a organização. Então, quando a gente pensa numa forma boa de nós conduzirmos a nossa casa, isso é uma forma de cultura que nós criamos dentro da nossa casa. Às vezes, dentro da casa dos nossos pais, nós tivemos algumas influências de culturas. E na nossa casa, nós fazemos a nossa cultura com a influência, mas com algumas modificações. Então, isso é cultura, aquele jeito que você leva a vida, as prioridades que você dá à sua vida, tudo isso faz parte da sua cultura. A cultura organizacional ela é importante? Sim, ela é importante. Ela é importante porque todo mundo precisa ser autêntico, todo mundo precisa de uma identidade. Como nós já falamos, a cultura organizacional ela pode até ser alvo de uma grande propaganda, alvo de uma grande ferramenta do marketing. Pode ser a cultura organizacional. Existem grandes marcas que nós lembramos delas devido à cultura, devido ao modo dela desempenhar os seus processos, o modo dela agir. Então, isso é um tipo de cultura, né? Um tipo de marketing que pode ser aproveitado nessa cultura. Mas o que nós pautamos aqui é que é importante sim, mas a empresa não pode ficar estagnada, a empresa não pode deixar de mudar. Mas desde os tempos dos meus avós, essa empresa é conduzida desse jeito. Então eu não quero mudar isso, sempre vai ser assim. Mas nós temos que estar voltados ao mercado. Então o que o mercado ele exige? O mercado exige a concorrência acirrada, então o mercado exige que você
seja competitivo. O mercado é competitivo e ele exige isso de todas as organizações. Então, muito cuidado. A cultura, ela pode ser forte dentro da organização, mas ela não pode deixar de abrir espaço para as novas ideias, para criatividade, ela não pode deixar de abrir espaço para inovações. Né? As pessoas têm que estar preparadas para inovar. Nós temos como exemplo o Japão. O Japão é um país milenar, é um país que preza muito por sua cultura, tem uma cultura muito forte, eles são extremamente organizados, extremamente rígidos e disciplinados, e essa cultura até hoje, a cultura da disciplina, eles são disciplinados por si só, é uma cultura organizacional, mas nem por isso eles deixam de inovar, nem por isso eles deixam de deixar que mudanças entrem na organização. Eles não mexem nesse quesito da disciplina, nesse quesito da excelência, do respeito, mas eles recebem a inovação juntamente com eles. Eles permitem essa inovação. Então, a cultura é importante, porém, ela precisa deixar, abrir espaço para que ferramentas, para que novidades aconteçam. Aquelas empresas que, até hoje o cartório do meu avô utiliza máquina de escrever. Isso aí já não é cultura. Isso aí, se a cultura, se o seu avô ele usava máquina de escrever, é porque na época dele, o que tinha de moderno em tecnologia era a máquina de escrever. Mas se hoje nós temos algo muito mais moderno, por que não inovar? Então nós temos que pensar nesse cartório que aquele princípio de atender o cliente de forma personalizada, de lembrar o nome do cliente, de servir um cafezinho, de ter um tratamento mais pessoal, mais amigável. E essa cultura, esse jeito que o seu avô levava, conduzir esse cartório, isso sim você pode continuar. Agora, a questão da tecnologia, de deixar de inovar, deixar de agilizar o processo, deixar de melhorar, de tornar mais eficaz, mais eficiente, isso aí você não pode fazer. Isso aí você tem que tomar muito cuidado, você tem que inovar sim. Então veja bem, voltando ao exemplo do cartório. O cartório ele foi criado pelo seu avô, começou com o seu avô, e o seu avô ele tinha uma maneira diferenciada de tratar todas as pessoas que passavam ali. Então esse modo de tratar dele, isso é uma cultura, isso é algo que deve continuar, isso é algo que faz a identidade daquele lugar. A forma que ele tratava os funcionários, se ele tratava os funcionários de forma familiar, todo mundo era como se fosse da sua família, existia uma liberdade entre os funcionários, uma confiança muito forte. Isso você pode trabalhar para continuar. Agora, a questão da tecnologia, a questão da ambientação, do espaço em que você recebe seus clientes, os móveis velhos, desconfortáveis, isso aí não. Isso você tem que modificar, porque você tem que ser competitivo, você tem que pensar na competição. Então veja bem que a cultura organizacional ela é importante, ela é a identidade da sua organização, ela pode contribuir para ser uma marca, uma marca da sua empresa. Aquela empresa ela tem essa marca, essa característica é tão forte que todos conhecem ela e respeitam e admiram essa empresa por isso. Nós vemos aí algumas empresas que fazem questão de reflorestar, outras empresas que fazem reflorestamento. Essas empresas elas estão priorizando a natureza, é uma cultura delas cuidarem da natureza, mesmo que o tipo de produção, o tipo de função dessa empresa não tenha nada a ver com
com degradação de meio ambiente, mas ela cuida do meio ambiente, é uma cultura dela. A cultura da empresa é criar praças, a cultura da empresa é cuidar dos funcionários, é tratar os funcionários de uma forma mais pessoal, isso é a cultura da empresa. A cultura daquela organização é deixar com que as pessoas se sintam mais à vontade, isso é uma cultura. Vocês já devem ter visto alguém falar que determinada empresa, se algo for feito, a demissão na certa. E outros falar, não, na empresa que eu trabalho, isso não é tão levado a sério, isso não é um problema grave, isso aí é relevado. Então, isso por quê? Porque para determinada empresa aquilo é muito sério, para outra empresa não. É claro que existem várias coisas, né, que são sérias para qualquer outra empresa, como roubo, como indisciplina e determinadas outras coisas que para qualquer empresa aquilo vai ser sério, aquilo vai ser prejudicial e vai ser punido. Mas existem coisas que são relevantes para uma e para outras não, exatamente por causa da cultura. Então aqui nós pautamos essa questão da cultura. É muito simples, muito fácil, vocês devem estar percebendo que gestão de pessoas é uma matéria fácil. É fácil porque nós convivemos com pessoas, nós convivemos em grupo e nós trabalhamos em empresas que têm essa cultura organizacional, que existe a gestão de pessoas, que existem essa convivência. Então, por isso que nós conseguimos visualizar com facilidade, por causa da nossa convivência. Então, eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês postem, participem dos fóruns e nós vamos estar tirando essas dúvidas, tentando esclarecer de forma que vocês tenham um conhecimento um conhecimento eficaz em toda a disciplina. Espero vocês na próxima aula. A próxima aula é a aula 4. Espero que vocês leiam a aula antes de assistir o vídeo. Assim vocês vão poder se situar melhor e ponderar alguns pontos, algumas dúvidas com maior facilidade.